pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligadinho aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson e estou junto com você para turbinar a sua preparação, para que você fique competitivo e alcance grandes resultados nos seus exames e nos seus concursos. A gente continua com o nosso super curso de História de Mato Grosso. É um curso focado nas melhores bancas examinadoras, um curso fundamentado que realmente vai turbinar a sua preparação. Vamos para a aula de hoje, onde falaremos sobre a escravidão negra em Mato Grosso. Nesta aula, especificamente, falaremos sobre a utilização de mão de obra escravizada em terras mato-grossenses ao longo de todo o período colonial e o comecinho do período imperial também, principalmente naqueles momentos em que houve um auge da atividade econômica, sobretudo a mineração em Mato Grosso, mas sabendo de antemão que a mão de obra escrava não foi utilizada exclusivamente na mineração, ela esteve permeada em praticamente todas as atividades econômicas desenvolvidas neste território. Então vamos juntos, pessoal, começando a nossa aula, vamos falar sobre a escravidão negra. Primeiro ponto importante para você já anotar no seu caderno é saber que a mão de obra escravizada, ela foi a mão de obra por excelência ao longo dos períodos colonial e também do período imperial. Pois bem, você sabe que a escravidão vigorou no Brasil por quase 400 anos. Foi um tempo muito longo. E é importante destacar também que não apenas os africanos foram escravizados. Também ocorreu a escravização de diversas nações indígenas. Mas a mão de obra negra foi a mão de obra principal. Como é que chegavam os negros escravizados aqui em terras mato-grossenses? Eles chegavam através das monções paulistas, chegavam à Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, através das monções paulistas. E chegavam à Vila Bela da Santíssima Trindade por meio da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que teve uma curta atuação, um curto período de atuação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, apenas 23 anos. Por que essa companhia foi à extinção rapidamente? Um dos motivos, e eu já expliquei na aula anterior, foram as dívidas. As dívidas levaram à extinção dessa companhia precocemente. Mas essa companhia abastecia Vila Bela com negros escravizados, enquanto as monções paulistas traziam escravizados para Cuiabá. Pois bem, vamos ver então como é que a mão de obra escravizada foi utilizada aqui na capitania de Mato Grosso. Veja, o trabalho exercido, o trabalho executado pelos escravizados foi de fundamental importância, não apenas nas atividades econômicas, mas nas obras infraestruturais que garantiram o povoamento, a colonização, a defesa do território. Os escravizados foram utilizados na edificação de arraiais, fortificações militares, presídios, vilas, foram utilizados em diversos ofícios. Estavam, por exemplo, na mineração, na agricultura, na atividade pecuária e tinham péssimas condições de trabalho. Um ponto interessante na nossa análise sobre a utilização da mão de obra escravizada em terras mato-grossenses eram os laços de solidariedade que eram estabelecidos entre os escravizados e os livres pobres. Então, basicamente, qual seria a diferença entre um escravizado e um livre pobre? Gente, basicamente a diferença estava na liberdade, mas ambos enfrentavam
preconceito, enfrentavam marginalização, enfrentavam opressão e até mesmo violência. Então foi comum o estabelecimento de laços de solidariedade envolvendo pessoas escravizadas e pessoas livres pobres. Muitas vezes havendo uma complementaridade entre eles, trocas comerciais e até mesmo laços solidários entre ambos. É importante destacar isso. Outro fator também muito interessante é a questão da resistência negra. Várias formas de resistência, dentre elas a principal expressão, indubitavelmente, foi a formação de quilombos. Quais são as modalidades de trabalho? Como nós já falamos, os escravizados foram utilizados nas mais variadas atividades. Então, por exemplo, na mineração, nos árduos trabalhos da mineração, tanto aqui em Cuiabá quanto em Vila Bela, nas lavras que foram descobertas e começaram a ser exploradas, utilizou-se basicamente mão de obra escrava. Nos trabalhos agrícolas também tivemos a utilização de mão de obra escrava. Na condução de tropas de mulas, mão de obra escravizada também estava presente, pessoal. Existiam vários tipos, várias modalidades de escravizados, várias modalidades de trabalho escravo. Escravos de eito, escravos de ganho, escravos domésticos, escravos da nação. Vamos agora fazer um comentário rápido sobre cada uma dessas modalidades de trabalho escravo. Então havia, por exemplo, os escravos de eito, que eram aqueles que estavam na mineração, aqueles que estavam na agricultura, aqueles que estavam também na pecuária, estavam em menor número na pecuária, mas também existiam trabalhadores escravizados na criação de gado. Mas basicamente no circuito produtivo, pessoal. No circuito produtivo, você tem o escravo de eito. Eito é aquele que está nas atividades produtivas. Negro de eito, escravo de eito, ou escravizado, que seria o termo mais coerente, escravizado de eito, então seria aquele que está diretamente no circuito produtivo. Havia o escravo de ganho. O escravo de ganho desempenhava algum tipo de atividade comercial. Um pequeno comércio nas vilas e cidades. Nas vilas, arraiais e cidades. Então esse aqui é um escravo urbano. Ele poderia ser alugado para fazer determinado trabalho, determinado a fazer. Ele poderia também vender a produção de seu senhor, vender quitutes, bolos, vender pequenos animais como frangos, por exemplo, porcos. Esse era o escravo de ganho. E esse escravo de ganho, ele tinha uma maior liberdade, porque ele perambulava pelo centro dos arraiais, das vilas e das cidades. Ele encontrava os seus irmãos de condição, né, outros escravizados. E haviam espaços de sociabilidade maior, havia uma maior interação entre esses escravos de ganho, que estavam aqui no centro de Cuiabá. Havia ainda os escravos domésticos. Os escravos domésticos eram aqueles que desempenhavam funções nas residências de seus senhores. Nas residências de seus senhores. Então eram a cozinheira, a copeira, a lavadeira, a babá, a ama de leite. Enfim, eram aqueles que desempenhavam funções domésticas, escravos domésticos. E havia também os escravos da nação, que eram escravizados que pertenciam ao governo metropolitano. Inclusive poderiam ser alugados.
Olha só, os escravos da nação, eles eram utilizados na construção de estradas, na edificação de vilas e arraiais, na construção de palácios do governo, na construção de fortes militares, na construção de presídios. Então eram escravos pertencentes ao governo, desempenhavam funções, sobretudo na construção civil, para o Estado. Eles podiam participar como carpinteiros também, em atividades, a construção de pontes, construção de móveis que seriam utilizados em alguma repartição pública. E esses escravos da nação também poderiam ser alugados para outras finalidades. Perfeito? Então você pode perceber aqui que haviam várias modalidades de trabalho onde os escravizados desempenhavam as mais variadas funções. E agora falaremos sobre as formas de resistência que os escravizados implementavam para escapar dessa opressão, que era o trabalho escravo. Então, por exemplo, vocês viram que as condições de vida e de trabalho eram péssimas. Eles eram explorados, eles recebiam uma parca alimentação, moravam nas senzalas, eram constantemente maltratados, os castigos físicos eram constantes. Então, evidentemente que toda ação provoca uma reação, lógico, perfeito. Se eles viviam nessas condições subhumanas, nessas condições completamente aviltantes, lógico que eles reagiam a toda essa opressão. Havia várias formas de se resistir à imposição desse trabalho compulsório, desse trabalho degradante. Então, por exemplo, nós tínhamos a queima de plantações, era uma forma de resistência. Aqueles escravos que estavam na lavoura, eles poderiam provocar um incêndio. Era uma forma de resistir, uma forma de estar protestando contra aquela exploração e principalmente contra os constantes castigos físicos. O suicídio, uma forma extremada de resistência. O infanticídio, matando seus próprios filhos recém-nascidos. O aborto voluntário, não é? O aborto era uma forma também de resistência. O banzo, que era uma depressão profunda que levava o escravizado à morte, definhando aos poucos. O assassinato de feitores, aqui a violência contra a violência, o assassinato de senhores, a prática de religiões de matriz africana, uma preservação de sua cultura, é uma forma de resistência também. A prática do compadrio, ou seja, a relação próxima com os seus senhores, dando os seus filhos para que os seus senhores os batizassem, estabelecendo uma espécie de parentesco espiritual, como forma de diminuir a opressão e a violência dos castigos. Mas, como vocês bem sabem, e eu já falei nessa aula de hoje, a principal forma de resistência contra a escravidão, indubitavelmente, era a formação dos quilombos. Os quilombos que se proliferaram pelo Brasil durante o período de vigência da escravidão. E aqui em Mato Grosso não foi diferente. Nós tivemos vários quilombos aqui em Mato Grosso. Quilombo do Piolho, lá em Vila Bela. Quilombo da Aldeia Carlota, também lá em Vila Bela. Quilombo do Sepultuba. Quilombo do Rio Manso. Vários quilombos surgiram. Quilombo da Jangada. Quilombo do Mata Cavalo. Vários quilombos surgiram aqui e foram registrados pela historiografia mato-grossense. E nós teremos uma aula falando exclusivamente dos quilombos. Aguarde. Agora vamos fazer algumas questões relativas a este tema do trabalho escravo aqui em terras mato-grossenses. Vamos para essa primeira questão, elaborada pela banca da UFMT para o concurso da Câmara Municipal de Cuiabá.
O uso da mão Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso nós preparamos aí um hall de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na LAC Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10 e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou o técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática, 10 de R$ 30 aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.